Olá pessoal, nossa videoaula de hoje é sobre adição com números inteiros. Para a nossa aula de adição com números inteiros, utilizaremos nosso livro didático, A Conquista da Matemática, esse livro que nós estamos utilizando esse ano. Quem tem um livro em casa, dá uma pausa no vídeo, vai lá, busca o livro, abre na página 45, que é a partir desta página que nós vamos fazer a aula de hoje. Quem não tiver o livro, não tem problema. O professor colocou lá na nossa sala de aula virtual fotos das páginas do livro. Então é só acompanhar por lá. Então, a adição com números inteiros, nós vamos agora partir para essa operação que nós já vimos com os números naturais, agora os números inteiros. Vocês sabem que os números inteiros, além dos naturais, eles são os inteiros negativos. Então, duas situações. A primeira, ao disputar um torneio de handebol, a escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. A pergunta é, quantos pontos essa equipe obteve ao todo no torneio? Então, nós devemos calcular os 4 pontos que ela obteve no primeiro turno, mais os 5 pontos que ela obteve no segundo turno, e fazer a conta. Mais 4 mais 5 igual a mais 9. Ou a gente pode ver na reta numérica que ela partiu do zero, no primeiro turno 4 pontos, no segundo turno 5 pontos, adicionamos esses dois valores, 4 mais 5, 9. Ou o deslocamento a partir da origem foi de 9 unidades no sentido positivo. Agora, uma segunda situação. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental ela foi pior. Ela perdeu 2 pontos no primeiro turno e perdeu 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu ao todo nesse torneio? Então, vamos calcular o que ela perdeu no primeiro turno, mais o que ela perdeu no segundo turno. Então, fica aqui, ó. Menos 2 mais menos 4 é igual a menos 6. Nós podemos pensar isso aqui em dinheiro também. Eu estou devendo R$2 ali na padaria, aqui perto de casa. Fui ali na padaria e fiz mais uma compra de R$4. Então, além dos R$2 que eu estava devendo, eu estou devendo outros R$4. Quanto que eu devo ao todo? R$6. Se nós pensarmos em reta numérica, no primeiro turno, a equipe perdeu 2 pontos, então menos 2. E no segundo turno a equipe perdeu 4 pontos, menos 4. Menos 2 mais esse menos 4, a equipe perdeu ao todo 6 pontos, menos 6. Ou seja, a partir da origem, o deslocamento foi de 6 unidades no sentido negativo. Então, o que nós podemos afirmar disso aí? Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. No primeiro exemplo, a gente teve 4 pontos no primeiro turno, mais os 5 pontos no segundo turno. A equipe ganhou 9 pontos. Aqui o professor trocou um pouquinho os valores dos exemplos, só para vocês terem uma ideia. Aqui números positivos, mais 4 mais 5, mais 9, e aqui números negativos, menos 4 mais menos 5, menos 9. O que nós fizemos? Nós adicionamos os valores do módulo, ó, 4 com 5, 9. 4 com 5, 9. E mantemos o sinal dos números. Aqui os dois eram positivos, ficou positivo. Aqui os dois eram negativos, ficou negativo. Vamos analisar mais algumas situações. Jonas entrou no elevador no andar térreo. Desceu 2 andares e depois subiu 6 andares. Em que andar o elevador parou? Então, nós vamos calcular menos 2 mais 6. Observem aqui que nós temos números de sinais diferentes. Aqui um número positivo e um número negativo. Se nós fizermos a reta numérica na vertical, o térreo é um andar 0. Quando a gente entra em elevadores de prédios mais novos, não tem escrito térreo no elevador, está o número 0. Então, o térreo é no número 0. Ele desceu 2 andares aqui, saiu do 0 foi para o menos 2, e depois subiu 6 andares. Onde que ele foi parar aqui? Ó? Foi parar no 4 positivo. Então, menos 2 mais 6 igual a mais 4. Segundo exemplo. A turma de um acampamento andou 6 km a oeste, em uma trilha. Voltou 1 km para leste para pegar uma bússola esquecida em uma área de descanso.
qual a posição dessa turma em relação ao início da caminhada. O início da caminhada aqui, ó, é na origem, 0. Então, vamos calcular menos 6 mais 1. Novamente, o número positivo e o número negativo, os dois somados. Então, saíram da origem, você vem aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Saíram da origem, andaram 6 quilômetros para oeste. Vieram parar no menos 6. Depois voltaram 1 quilômetro para leste. Menos 6 mais 1, eles vieram parar no menos 5. Ou seja, o deslocamento em relação à origem foi de 5 unidades no sentido negativo. Então, a partir daí, o que nós podemos afirmar? Que quando adicionamos dois números inteiros de sinais diferentes, essa soma é obtida, efetuando-se a diferença entre os valores e mantendo o sinal do número que está mais distante da origem, ou o que está com o sinal do número maior. Então, dois exemplos aqui, ó, menos 16 mais 20. Qual é o módulo de menos 16? É 16. O módulo de mais 20 é 20. Vamos fazer a diferença dos dois módulos. 20 menos 16 é 4. Por que o sinal é positivo? Porque qual que tem o maior módulo? É o 20. Qual o sinal do 20? É positivo. Ou, se a gente ver na reta numérica, o mais 20 está mais distante da origem do que o menos 16. E o outro exemplo aqui, ó, menos 100 mais 42. Uma adição de números com sinais diferentes, um positivo, um negativo. Módulo de menos 100 é 100, módulo de mais 42 é 42. Vamos fazer a diferença dos módulos. 100 menos 42 é 58. Por que agora o sinal é negativo? Quem que tem o módulo maior é esse aqui. Qual o sinal dele? É menos, então fica o resultado negativo. E também porque o menos 100 está mais distante da origem do que o 42 positivo. Agora vamos ver algumas propriedades da adição. Essas propriedades também já tem nos números naturais. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Aqui alguns exemplos. Esse sinal é o sinal do conjunto dos números inteiros. A segunda propriedade, a propriedade comutativa, que a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma, ou seja, mais 11 mais menos 9 é a mesma coisa que menos 9 mais 11. Os dois vai dar 2 positivo, então alteramos a ordem das parcelas. O menos 9 que estava aqui atrás passou para frente e o 11 positivo que estava na frente passou para trás. E a terceira propriedade é a propriedade associativa. Quando nós temos mais de duas parcelas em uma adição, podemos associar de maneiras diferentes que o resultado é o mesmo. Primeiro aqui, ó, menos 8 mais menos 2, sinais iguais, somam-se e mantém o sinal. Menos 10. Menos 10 mais 7, sinais diferentes. Diminui e mantém o sinal do número maior, do maior módulo. 10 menos 7 é 3. O 10 tem um módulo maior que o 7, então o sinal do 10 é negativo, aqui negativo. Associando de maneira diferente, menos 2 mais 7. Sinais diferentes. 7 menos 2 é 5. Ficou positivo porque esse aqui tem um módulo maior. E agora, menos 8 mais 5 fica menos 3. Porque 8 menos 5 é 3. O 8 tem o maior módulo. Sinal do 8 é negativo, então fica negativo. Nós temos mais duas propriedades da adição de números inteiros que não tem nos números naturais. Essa quarta propriedade aqui é a existência do elemento neutro. O elemento neutro na adição é o zero. Qualquer número adicionado ao zero vai ser ele mesmo. Então, 0 mais 8 é mais 8, 0 mais menos 7 é menos 7. E também aqui, ó, a existência do elemento oposto, porque nos números naturais nós não temos elemento oposto. Nos números inteiros, sim, nós temos elementos opostos. O oposto do menos 8 é o mais 8, e o oposto do mais 8, obviamente, é o menos 8. Então, os dois somados, o resultado é 0. Mais 13 mais menos 13, somados também, o resultado é 0, porque o 13 é o oposto ou simétrico de menos 13, e assim por diante. Vamos ver uma situação com elemento neutro. Em um torneio de futebol, uma equipe marcou 5 gols e sofreu 5 gols. Qual é o saldo dessa equipe?
Os gols marcados mais os gols sofridos. Então, 0 aqui, ela marcou 5 gols, foi lá para mais 5, sofreu 5 gols. Qual é o saldo dela? Ela voltou para o 0. Então, a soma de dois números opostos é sempre igual a 0. Oposto e simétrico é a mesma coisa, só que nós utilizamos mais a palavra oposto. E aqui uma notificação simplificada da adição de números inteiros. Isso aqui tem no livro de vocês. Eu só coloquei o slide aqui, mas eu não vou ficar explicando, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Vocês observem lá no nosso livro o que nós podemos fazer com isso aqui. Então era isso, pessoal. Sobre a adição de números inteiros, era essa parte do livro que nós estudamos. Lá na nossa sala de aula virtual, o professor já colocou algumas atividades do livro para vocês fazerem. Vejam a data de entrega e façam com bastante calma. Tem uma sessão de dúvidas também na nossa sala de aula virtual. É só ir lá na sessão de dúvidas, postar as suas dúvidas que o professor vai responder. Espero que todos tenham bons estudos, que todos estejam muito bem. E um abraço e até a próxima aula.